Olá, meu nome é Pedro Rideu e esse é o vídeo 2, onde vamos apresentar o código e a implementação da nossa IA. Primeiramente eu vou mostrar como os dados são carregados e como as letras são rotuladas. Como você pode ver, a função carregar imagem faz o carregamento da imagem e a conversão em número binário, transformando uma imagem em uma lista de valores binários que o representam. E a função carregar todas as imagens pega essa função e anda por todo o arquivo que tem essas imagens guardadas. A função carregar todos os rótulos anda por todo o arquivo e separa os rótulos, chamando a outra função converter letras para binário, que é onde esses rótulos são letras e ele converte em uma lista de números binários que representam essas letras, como você pode ver nesse exemplo. Olá, eu me chamo Matheus Pentel e eu vou explicar um pouquinho aqui as taxas de aprendizado que a gente utilizou e as funções de ativação. Basicamente, as taxas de aprendizado foram essas quatro que a gente implementou, mas que a gente utilizou na realidade foram a linear e a constante. Basicamente, a linear ela utiliza o conceito de época, né? A gente define um conceito de épocas máximas, né? O máximo de épocas que a gente quer, e a época atual é, traduzindo aqui numa taxa de decaimento, que ela vai decaindo conforme as épocas passam. E aí ela começa bem um valor relativamente grande, né, para poder mudar os pesos, e aí ela vai diminuindo conforme vai passando o tempo. E também tem a constante, que ela basicamente ela retorna uma taxa que a gente define de maneira arbitrária. Já as funções de ativação, nós temos que quatro que nós utilizamos, que foram a ReLU e a derivada dela, e a sigmoid e sua derivada. Mas a gente implementou todas as outras funções que estão naquela fotinho que vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Basicamente, a sigmoid e a ReLU, elas foram úteis porque nossos dados são traduzidos em zeros e uns. Então, como elas duas retornam esse zero e esse um, foi mais fácil de traduzir para elas trabalharem melhor. Tudo bem que a questão de ser 0 ou 1 ou ser menos um e um seria algo que seria facilmente ali mudado. Mas a gente utilizou elas também por conta da sigmoid ter um bom fitting ali com o processo de backpropagation. Então basicamente ela é bem útil para calcular os gradientes durante esse processo. E também a ReLU foi uma função que o nosso monitor da disciplina nos recomendou utilizar também. Olá, meu nome é Thales e eu vou estar dando continuidade à apresentação do trabalho, falando sobre essa classe camada que é utilizada pelos nossos neurônios da camada escondida e camada de saída. Essa classe é herdada por esses neurônios e eu vou explicar também o porquê a camada de entrada acaba não herdando essa classe aqui. Mas primeiro, falando da função construtora dessa nossa classe, nós recebemos o número de neurônios que essa camada vai possuir, a função de ativação já pronta para ser chamada e a quantidade de inputs que essa camada vai receber. E aqui, basicamente, o que acontece nessas três primeiras linhas é uma atribuição de valores. Então, o número de neurônios que a gente recebeu aqui e a função de ativação que a gente recebeu aqui. Porém, a gente também já pega a função a derivada da nossa função que a gente passou por aqui. E como que a gente faz isso? Nós temos outra função que possui um dicionário com todas as derivadas de cada função de ativação que nós temos. Então, para eu, por exemplo, conseguir a derivada da sigmoide, basta eu passar a função de ativação da sigmoide como parâmetro dessa função, que ela já vai retornar para mim a derivada dessa função. Isso está sendo feito aqui. Veja que a gente chama essa função de getDerivative_function, que é exatamente essa, e a gente passa a função de ativação recebida por parâmetro aqui. Aqui nessas três linhas abaixo, nós temos apenas uma inicialização de variáveis, nenhum valor é atribuído. Aqui são os nossos pesos e aqui são os biases que podem ser utilizados. E esse output pré-ativação é utilizado no backpropagation, que vocês vão ver mais tarde como isso funciona. E por último, na função construtora, a gente vai chamar a função de inicializar os pesos. E aqui a gente passa o tamanho do input que a camada vai receber
para que a gente consiga ter exatamente o mesmo tamanho de input e a quantidade de pesos para esses inputs, né? Então, essa função de inicializar os pesos é basicamente um loop, onde a gente vai adicionar nessa variável weights que a gente inicializou mais cedo, os pesos variando entre menos meio e meio. E os biases a gente está deixando como zero mesmo padrão. A gente acabou não utilizando eles. Agora passando para a função de feed forward, a gente vai receber o input, que a camada vai receber os valores em float, uma lista desses valores. A primeira coisa que a gente faz é verificar se os pesos e os biases têm tamanhos diferentes, porque se eles tiverem, isso pode dar algum conflito durante o cálculo, então a gente já verifica isso agora e poupa tempo. Caso isso rode e passe, pode dar um problema maior. Mas aqui, nós inicializamos uma lista de outputs e os outputs pré-ativação, que é essa função, essa variável aqui, perdão. O que acontece? Aqui nós temos um loop, então, para cada peso e para cada biases que a gente tem, a gente vai pegar um peso e um bias e vamos fazer uma soma ponderada, somando para cada peso e para cada input. A gente vai fazer cada peso a gente chamou como weight mesmo, e cada input da lista a gente vai chamar de YI, e a gente vai multiplicar esses valores, vai fazer uma soma de tudo isso, e depois vai somar com bias. E ao final a gente vai adicionar essa soma ponderada na lista de output de pré-ativação para ser utilizada posteriormente na função de backpropagation. E após isso a gente adiciona na lista de outputs que a gente inicializou aqui em cima. E ao fim da função a gente só retorna esses outputs, tendo feito todas as somas ponderadas com todos os inputs que foram nos passados por parâmetro. Agora, o que eu tinha comentado anteriormente, a nossa camada de entrada ela não herda essa classe, nem essas funções, porque a gente não deu muita utilidade específica para ela. A gente poderia ter tratado os dados, mas a gente achou que não era necessário, e por esse motivo ela só tem essa função de feed forward, que vai receber os dados e vai só retornar, não vai passar por nenhum tipo de tratamento. Então, quando a gente inicializar essa camada de entrada, a única coisa que ela vai fazer é retornar esses dados para a próxima camada. Então, não vai ter nenhum tratamento desses dados nesse meio de campo aí. Meu nome é Matheus Souza e eu vou estar dando continuidade à explicação dessas camadas. Primeiro, a gente vai ver como é que funciona o backpropagation no output layer, porque o feed forward e o resto, tudo é igual à camada base, que a gente já explicou. Primeiro, o backpropagation, a primeira coisa que ele faz é calcular o erro. O erro vai ser, a gente estava seguindo os slides do Hiking, só que vai ser um pouco diferente, porque a gente calcula os erros na ordem inversa. No Hiking ele faz o esperado menos o que a rede deu de output, e aqui a gente faz o inverso, então a gente vai ter que trocar os sinais. Aí aqui no código a gente calcula a derivada usando o VJ, que é o que está aqui para saber o gradiente. A gente usa a derivada da função de ativação sobre o VJ, que é a soma ponderada que teve no feedforward. Então aqui a gente salva, vocês viram lá que a gente salvou a soma ponderada, e aqui a gente está calculando a derivada lá da função sobre isso, para salvar aqui. E o gradiente vai ser justamente isso, vai ser o erro que a gente obteve vezes a derivada. E aqui a gente faz os delta pesos, seguindo essa forma, só que com o sinal trocado na taxa de aprendizado, por causa que o erro está invertido. E aqui a gente implementou uma técnica de regularização. Então, esse daqui é o pedaço do cálculo que está igual ao do slide, que é a taxa de aprendizado vezes o gradiente vezes o input naquele neurônio. E a gente está fazendo isso para todos, né? Só que aqui a gente também adicionou esse termo de o lambda da regularização mais o peso do neurônio, que essa daqui é a regularização L2, eu acho. E a L2 é aquela que faz os pesos
tenta diminuir os pesos, para os pesos não ficarem muito altos. Em vez de ser a L1 que tenta zerar alguns, essa daqui a gente só tenta diminuir os pesos maiores. E a gente faz isso daqui também para todos os valores. E a mesma coisa acontece no bias. O bias não usa regularização. A gente só também com o sinal invertido. E agora aqui, para poder calcular o erro para a camada anterior, a gente usou esse slide aqui como base. E como o erro da camada escondida é o gradiente da camada que veio depois, né? No caso, a nossa só tem uma camada, output, vezes o peso, a gente já fez essa conta aqui, erros camada anterior, recebendo o gradiente vezes o peso. E aqui a gente faz a alteração de peso só depois de já ter feito, calculado os erros da camada anterior. E aqui a gente vai ver que no backpropagation da anterior, da camada hidden, né, camada escondida, a gente também tem esse parâmetro regularizador, a derivada é calculada do mesmo jeito. E aqui o gradiente, a gente vai usar o gradiente erros output, que é o gradiente que a gente acabou de receber, esse pedacinho aqui, vezes a derivada na função de ativação, que é esse pedaço aqui. E aí a gente calcula a diferença dos pesos do mesmo jeito, usando menos learning rate aqui, por causa do coisa que a gente fez invertido, e a atualização de peso logo em seguida. Bom, o algoritmo Train One Sample faz o treinamento de um único exemplo de entrada, com uma saída esperada, e essas 4 primeiras linhas que estão aí no código representam o feed-forward, ou seja, o dado vai passar pela rede e serão aplicados os pesos e suas funções de ativação no dado. Após isso, aí no código ocorre o backpropagation, onde ocorre o cálculo de erro e a mudança dos pesos a partir da taxa de aprendizado estipulada. Agora, a função doOnEpoch, primeiramente, faz embaralhamento dos dados para evitar mínimos locais, e após isso acontece o treinamento de uma época, utilizando a função train1sample, que eu expliquei anteriormente, para todos os dados que foram embaralhados. Olá, meu nome é Oscar e eu vou falar um pouco do treinamento da nossa rede neural utilizando o método de holdout. Então, basicamente, o método ele começa com a extração das imagens e dos rótulos, seguido do embaralhamento das informações pela nossa função de shuffle. E essa função de shuffle é de extrema importância para a distribuição de valores, porque assim, na hora de a gente dividir os dados que vão para treinamento, validação e teste, a função ela distribui a quantidade de dados baseado na porcentagem que foi estabelecida lá em cima, mas a ordem de aparição é de acordo com o que está na imagem e nos rótulos. Então, no caso, o shuffle ele evita que a divisão de dados seja a mesma em diferentes treinamentos da nossa rede. Logo após a distribuição de valores, temos a inicialização dos nossos pesos, vieses e variáveis que vão servir para a gente avaliar a nossa rede. Mas partindo para o treinamento em si. A gente tem um laço que vai passar por todas as épocas, no nosso caso a gente está usando um número máximo de 400 épocas, e esse laço ele chama uma função que realiza uma época só e depois atualiza a taxa de aprendizado. As entradas de treino e de validação são salvas, juntamente com suas respectivas acurácias, e uma verificação é feita em toda a época. A verificação feita é a seguinte: caso a acurácia de treino seja melhor até agora, então essa acurácia é salva. E, parecido à validação, caso a acurácia da validação seja melhor até agora, ela também é salva juntamente com os pesos e os vieses. Além disso, uma variável foi criada para salvar a quantidade de épocas sem melhorias seguidas, e essa variável é atribuída com valor de 0. E o caso de parada é o seguinte: caso seja identificado que não teve melhoria nenhuma e 50 épocas, aí o código ele vai sair do laço de treinamento. E depois de todo esse processo, a rede é testada para saber se atingiu os resultados esperados, utilizando a melhor acurácia de todas as épocas. Agora, o treinamento da nossa rede por cross-validation ele é muito parecido com o treinamento por holdout. Extraímos os dados da mesma forma, embaralhamos eles da mesma forma, mas a diferença vai começando ali na aparição de uma variável chamada numFolds, que ela é utilizada na execução da função de criação dos folds. No nosso caso, o número de folds utilizado foi 4, então quer dizer que um desses folds vai ser destinado à realização de testes e o restante dos folds serão para treinamento. Além disso, é importante notar que os pesos e vieses são resetados para cada etapa do processo de cross-validation, deixando o treinamento de forma separada. Ou seja,
Quando o primeiro fold ser destinado aos testes e os pesos e vieses serem calculados baseado nessa distribuição, o segundo fold, né, na vez dele ser destinado a teste, essas informações da primeira etapa não vai ser importante para esse segundo fold nessa distribuição atual, e assim por diante. Agora, para a parte de treinamento, o primeiro laço ele serve para escolher o fold a ser destinado a testes e retirando esse fold dos folds que vão ser destinados ao treinamento. Nisso, o treinamento da rede começa, bem similar com o processo, né, utilizando o método de holdout. Ao finalizar todas as épocas, os valores das acurácias eles são salvos para essa disposição de folds. E esse processo ele recomeça até que todos os folds tenham desempenhado o papel de teste. Ao finalizar o laço de treinamento, é realizada a média das acurácias durante todo o processo de treinamento e um gráfico é gerado para que a gente possa, né, realizar a análise dos resultados obtidos. E esse é basicamente o processo utilizando o método de cross-validation. Olá, meu nome é Wellison e eu vou falar sobre a função getOutput e sobre a matriz de confusão. A função getOutput recebe como parâmetros de entrada as imagens das letras com suas diferentes fontes, faz o processamento dessas imagens na rede já treinada, né, com suas camadas escondidas, e passa para os neurônios de saída o resultado. O neurônio de saída com maior valor, ou seja, o valor mais próximo a 1, é o que define qual foi a letra lida. E esse par, entrada e saída, é o que nos permite montar a matriz de confusão. Então, por exemplo, num caso em que foi passada a letra A e a rede processou, que de fato é uma letra A, na posição 00 é implementado o valor 1. Agora, por exemplo, passada a letra A e a rede processa a letra J, por exemplo, na posição 09, né, que seria a posição referente a esse par, é incrementado o valor 1 também. Ou seja, nessa matriz de confusão, que seria de 26 por 26, indo do 0 ao 25, na diagonal principal dessa matriz, ela nos informa quais são os acertos, né, os valores corretos, porque o valor dado na entrada, o valor N, seria o mesmo valor da saída, o valor também N. E os valores, né, fora dessa diagonal principal são os erros, que também nos permite verificar se há algum viés, né? Por exemplo, a letra está lendo muito A, processando muito J, enfim. Está errando muito uma letra específica. Então, essa matriz, né, por meio dos resultados da função getOutput, nos permite identificar quais são os comportamentos da rede.